Tiago, o alerta foi dado? Não, pessoalmente não acredito que houve má fé, uma interpretação equivocada, com certeza. Isso em relação à conduta que a Secretaria do Verde vem mantendo com a relação com o Condema, de uma forma geral. É claro que a Secretaria do Verde, ela não é a gestora do município, ela é a gestora da pasta do meio ambiente. Mas eu acredito que foi um equívoco, até pela aceitação da liminar depois, da interpretação deles. Isso está sendo corrigido, mas o alerta é pertinente, doutor Rafael, e eu corroboro com o cuidado de que a Congeapa tem que ter a sua estrutura mantida e fortalecida. Boa tarde, senhores conselheiros. Eu vou trazer 7 pontos aqui, eu vou ser bem rápido nos 7 pontos. O primeiro é quanto à questão de uma resolução do Condema da gestão passada sobre as sacolas oxibiodegradáveis. Eu gostaria de encaminhar à mesa aqui um pedido para que a Secretaria do Verde responda quais foram as medidas, porque tem uma resolução do Conselho. O segundo ponto aqui, eu quero reafirmar o que eu disse na audiência pública, que trata da regulamentação, do decreto sobre licenciamento ambiental. Eu vejo com muita preocupação a questão da gente, do Condema, emitir licença, emitir o seu parecer só após já ter licença prévia. Eu vou reafirmar aqui isso. E a segunda questão é que, se a gente olhar, dentro dessa uma segunda questão, se a gente olhar na audiência pública, a maioria das pessoas na lista de presença não eram funcionários públicos, o que mostra claramente a ausência da participação popular. Então, eu acho que, principalmente a Secretaria do Verde, tem que melhorar os mecanismos de divulgação das audiências, da participação popular. Inadmissível que 50 e tantos participantes, se não me engano, 35 ou 36 eram funcionários públicos. Isso não caracteriza a participação popular. A terceira questão, eu vejo com preocupação os procedimentos que a presidência emitiu, são 2 procedimentos. O primeiro, porque a gente retroage uma questão que já tinha ficado como consenso no pleno, apesar de não estar no regimento, a gente permitia a palavra populares, como aconteceu aqui hoje com o Miller. A gente tem que manter isso, entendeu? Isso foi um avanço que a gente conseguiu dentro do conselho, do pleno. Mesmo nas comissões, a gente tem que manter a participação popular. É tão difícil estimular a participação popular, que as pessoas venham e ocupem esse espaço, que não é um espaço nosso, é um espaço da sociedade para o controle da atividade pública. Então eu vejo com preocupação. O quarto item é sobre a discussão do mailing, que aconteceu aqui, reafirmando que eu também vejo com tanta preocupação o fato das comissões perder essa oportunidade de oficiar, de perguntar. Como a gente vai embasar o nosso trabalho se a gente não puder ir? Também eu sou contra criar mais burocracia, senhor presidente. Se a gente criar mais burocracia, a gente engessa o Condema, desestimula a participação popular. A quinta questão, eu pedi aqui na reunião de fevereiro, e tive o apoio de diversos conselheiros, não tive a contrariedade nenhuma, é que a gente mandasse os processos que o Condema deu a negativa e a Secretaria do Verde deu a licença, a gente encaminhasse para o GAEMA. Não é uma questão de criminalizar a Secretaria do Verde, é de dar segurança jurídica também para a Secretaria do Verde, inclusive para balizar o serviço que a gente tem feito aqui, porque se o Condema está dando parecer negativo e a Prefeitura está liberando, a gente precisa rever, inclusive, a nossa atividade aqui. A sexta questão é que eu recebi de alguns moradores do Campo Grande, inclusive uma entidade ambientalista, o pedido, eles têm já vários pedidos na Secretaria do Verde e no Ministério Público sobre o lançamento sobre o lançamento de resíduos da construção civil em diversas áreas, e o Campo Grande tem um problema seríssimo lá com a dengue. Então eu vou encaminhar mesmo, o ofício está pronto, na verdade, reafirmando os ofícios desses cidadãos, porque é dramática lá a situação, são várias áreas, inclusive do lado de escola, com uma quantidade exorbitante de lixo. E a sétima questão, que eu acho que não é a menos importante, mas talvez seja a mais polêmica, é que o Condema volte à legalidade. A gente tem aqui uma representante do gabinete do prefeito, a Valquíria Sonati. Na legislação não prevê a indicação de uma representação do gabinete do prefeito. Assim, eu estou sendo cobrado, inclusive, pela direção da minha entidade disso, de me posicionar sobre isso, e estou fazendo isso hoje. Então, que o Condema retome a legalidade, inclusive, da gente não ter o risco de ter as nossas atividades aqui questionadas.
A legislação não prevê a participação do indicado no gabinete do prefeito, prevê uma vaga da Câmara Municipal. É outro poder, é um poder independente. E o prefeito, a revelia da legislação, indicou a Valquíria. A combativa Valquíria, acho que é importantíssimo, inclusive, estou concluindo. É importantíssima a participação do gabinete do prefeito aqui, mas então que seja alterada a legislação e passando pelo pleno do Condema. Muito obrigado. Eu tenho dito nas reuniões nossas aí, uma atrás da outra. Estou encerrando as inscrições na fala da Marcela. A conselheira Valquíria se inscreveu, eu vou permitir a ela que ela se inscreveu, e agora eu encerrei. Agora sim, depois se você tiver algum aviso da Mata Santa Genebra, vai? Tiago, a revisão do regimento interno do Condema está prevendo uma série de reavaliações e a interpretação jurídica adequada pela legalidade de como nós vamos preparar esse regimento para daqui para frente votarmos e discutirmos. Vocês vão estar recebendo essa minuta ainda, se não essa semana, até a metade da semana que vem, e eu vou na próxima reunião estabelecer num voto de plenária aqui 3 datas para extraordinárias, que eu acho que é suficiente para a gente poder ir debatendo em extraordinária, vai finalizando o documento e aí a gente apresentar uma proposta final de revisão do regimento. Vai contemplar todas essas situações, entende? Eu vejo um caminho mais adequado para nós tratarmos disso agora. Não vou ficar entrando em uma questão judicial, em discussão com o judiciário, o jurídico da prefeitura, com legalidade, indo para o Ministério Público, quando nós devemos fazer o dever de casa. Os conselheiros têm que rever o regimento, ele merece revisão, e é só a gente fazer o dever de casa aqui que a gente vai ter um regimento claro, específico, para não deixar dúvidas. A exemplo, o COGEAPA poderia tratar da mesma maneira a revisão do regimento interno deles lá, para que as coisas fiquem mais claras, usando o exemplo e a dificuldade. O presidente da COGEAPA está aqui, sabe a dificuldade que ele tem lá para tocar os trabalhos também. Conselheira Marcela, por favor. Boa tarde a todos e a todos. Na verdade, eu queria falar sobre 3 coisas. Primeiro, sobre essa questão do caso da dengue. Como bem lembrado que a gente está passando por essa epidemia, um dado que me foi comunicado pelo Conselho Municipal de Saúde sobre o não trabalho preventivo feito por essa prefeitura, que foi a demissão de 300 trabalhadores que eram contratados via Cândido Ferreira. E eles estavam me explicando a situação, que na verdade houve uma autorização, inclusive com uma resolução do Ministério da Saúde, para a contratação de trabalhadores para atuarem na área da saúde, inclusive desses agentes comunitários da saúde. E que por uma intervenção do Ministério Público, esses trabalhadores teriam que ser demitidos. Mas havia uma resolução do Conselho Municipal de Saúde para que houvesse, se postergasse a decisão da demissão desses trabalhadores até que a Prefeitura fizesse a contratação via concurso público, para que a população não ficasse sem o atendimento desses trabalhadores. E o prefeito Jonas, sem ouvir o Conselho Municipal de Saúde, demitiu esses trabalhadores, e o trabalho preventivo que deveria ser feito pelos agentes comunitários de saúde na periferia não foram feitos. E o resultado da demissão dos trabalhadores do ano passado é a gente ter 14 mil pessoas infectadas com a dengue, uma epidemia de um mosquito, que foi combatido em países desenvolvidos no século XVIII, no século XVII. Então, o mosquito do século XVII, que foi exterminado no século XVII nos países desenvolvidos, está colocando Campinas na situação que está. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente vem aqui dizer que o problema da dengue é o pratinho d'água da Dona Maria. E eu queria dizer que 300 trabalhadores, agentes comunitários da saúde, poderiam estar trabalhando de forma preventiva na periferia e, graças a uma decisão autoritária e sem respeitar a Comissão Municipal de Saúde, foram demitidos e não puderam cumprir essa tarefa. Portanto, eu acho que o pratinho da Dona Maria e a responsabilidade do Jonas, enquanto prefeito, demitir esses trabalhadores, tem muita diferença.
Então, o Jonas é sim responsável por essa epidemia aqui no município. Segundo, eu acho, senhor presidente, que em relação a chamar os moradores de Barão Geraldo, eu não sou contrária da gente fazer uma atividade aqui e chamar os moradores de Barão Geraldo. Mas eu acho que a nossa responsabilidade é mais do que isso, é chamar o executivo e saber por que essas obras estão sendo autorizadas à revelia da decisão do Conselho. É mais grave, porque a gente vai chamar aqui os moradores vão reclamar como a gente faz. A diferença entre a nossa reclamação e a reclamação dos trabalhadores é que vai ter mais gente reclamando. Mas eu acho que a nossa tarefa enquanto conselho é questionar por que o executivo está autorizando, licenciando empreendimentos que têm parecer contrário desse conselho. Nenhuma obra que está acontecendo em Barão Geraldo tem licenciamento, tem autorização autorizada por esse conselho? Nenhuma das obras. Então, eu acho que a gente tem que responsabilizar o responsável, que é o executivo. E aí, por último, eu só queria comentar com vocês rapidamente sobre a questão de ciclovia, porque vários empreendimentos nessa região tiveram como contrapartida a construção da ciclovia ali na Avenida Baden-Powell. E, inclusive, foi assinado um termo de conduta com o Ministério Público exigindo a construção dessa ciclovia. A última informação que eu tive no jornal, não sei se isso é verdade, se alguém puder vir aqui me corrigir, concluindo, parece que não vai ser autorizado fazer essa ciclovia, porque não estava previsto no projeto paralisar uma das faixas que estão situadas próximos à Avenida Baden-Powell. Ou seja, é uma contrapartida obrigatória do empreendimento. O empreendimento não está autorizado pelo executivo para fazer a obra, porque está com medo de causar mais trânsito. Mas espera aí, uma das formas da gente diminuir o trânsito no município não é implantar uma ciclovia? Estou concluindo, olha que coisa mais absurda, olha que ação mais sem planejamento, entendeu? A gente vai deixar de ter uma ciclovia porque o executivo não cobrou um projeto eficiente. E se não está eficiente, cobre um novo projeto, exige um novo projeto. A ciclovia tem que sair a contrapartida. A gente não vai ganhar essa contrapartida? Vem um monte de empreendimento para cá e não tem nada, que tente minimizar o caos que está aqui nessa região. É isso. Obrigada. Só, se você me permite, conselheira, a título de informação, é importante vocês entenderem que muitas dessas obras que estão acontecendo lá em Barão, elas têm origem no Estado e o processo de licenciamento não corre simplesmente na Prefeitura de Campinas. As complementares, com certeza. Todas elas têm passado pelo Conselho, as que não são passadas, a Comissão de Análise tem chamado a atenção e nós temos encaminhado ofício com pedido de informações, inclusive, E o alerta sempre é pertinente, sempre é importante, Mas algumas situações, como o não licenciamento, não é uma verdade no momento, o conselheiro Marcelo. Ele pode estar, o processo pode não ser o adequado. Deveria-se ter um controle municipal muito mais amplo, é o que a gente busca, de fato, tá? E isso que eu acho que o conselho tem que buscar. Um alinhamento nas normativas para o licenciamento ambiental. Agora, eu concordo em gênero, número e grau quando você coloca que não há planejamento em Campinas. Não é só em Campinas, não tem planejamento no Brasil, seja no governo que for. Nós temos problemas seríssimos de não ter planejamento. Nós estamos com problema de energia, com problema de água, nós temos problema aí, uma vergonha na Copa do Mundo. O pessoal do COP das Olimpíadas falou que é a pior situação que eles já tiveram, toda a história do COP. Então, o Brasil está muito aquém da discussão da questão de planejamento. O alerta é válido, acho que nós nos empenharmos na busca de pleitear o planejamento de fato na gestão administrativa é fundamental. O próximo, Angela Podolski, por favor. Boa tarde a todos. Eu venho aqui como representante do CONGEAPA e do CONDEMA dizer o seguinte, que é lamentável o que aconteceu na reunião da semana passada. Isso provocou a interrupção de trabalhos bastante importantes que vêm ocorrendo,
como o acompanhamento das obras impactantes da APA. Nós, da comissão, estávamos encaminhando 2 ofícios à CEPLAN, e isso nós estaríamos pedindo que eles oficiassem ao CONJAPA sobre a questão do tráfego que a Mackenzie vai gerar, acima de 2 vias pequenas, que é a Candés e a Mário Gabriel. Estou pedindo explicações técnicas sobre isso, porque ela chega com 6 pistas e ela deságua para onde todo esse tráfego vai dar. E a segunda questão é sobre a área rural da Macrozona 2, que é uma das faces da Mackenzie. Tem uma face da Mackenzie, que é a área urbana da APA e do município, que é onde está sendo implantado o Entre Verdes. Essa área, ela é passiva de licenciamento e de ocupação imobiliária, como aconteceu com os 2 loteamentos que estão sendo implantados lá, que é o Entre Verdes e a Pedra Alta. Agora, o outro lado é uma área rural da Macrozona 2, importantíssima. Então, a gente quer que a CEPLAN se posicione, se adiantando à questão do plano diretor sobre essa região, porque a gente sabe que a Mackenzie é um propagador, é um estimulador de urbanização. E tudo que a gente quer é o não adensamento daquela área. Então, os loteamentos que estão licenciados, eles vão ser implantados e não devem ter mais nesse padrão. Eu estive no Ministério Público ontem tratando da questão da irregularidade de um loteamento rural, que é o que eu moro, Colinas do Atibaia, e o promotor, numa reunião grande, com 30 pessoas presentes, anunciou uma ação civil pública milionária contra os empreendedores do loteamento, que fizeram parcelamento de 20 mil, com módulo mínimo rural, porém caracterizados como zona rural. Então, isso vai ser inédito, é uma primeira ação, e o proprietário e o empreendedor da época vão ter que atar esse montante, que é uma coisa milionária. Então, isso deve vir à frente de tudo que a gente não quer que aconteça na APA, que é a ocupação irregular da APA e o adensamento. Então, tudo isso para dizer que eu acho uma palhaçada, desculpa a palavra, né? Eu lamento profundamente a posição do conselheiro Miller aqui, uma liminar, porque o que aconteceu foi a questão da Sanasa no terceiro setor, sim, é um erro, mas não é só a Sanasa. Isso foi uma decisão de uma comissão que estava revendo o regimento, que foi incorporado pela Secretaria Executiva, e, junto com a Sanasa, tem a Unicamp e a Embrapa no terceiro setor. Eu fui contra, a Dionex foi contra, teve um monte de gente que votou contra. Eu até solicito a presença do nosso presidente aqui, Seba, para que ele explique como que isso foi aprovado no CONJAPA, porque até eu não consigo dar essa explicação. Democracia, esse é o meu livro. Não, mas qual foi o motivo de colocarem a Sanasa, entendeu? Foi lá. Eu sei, mas vocês sabem me explicar? Porque eu não sei. Enfim, mas nós do Pleno acatamos isso, como foi uma decisão, como você disse, democracia, nós acatamos para que a coisa pudesse continuar andando e fosse corrigida. Naquela reunião do CONJAP estavam presentes os 24 membros que foram definidos no processo eleitoral. Tinha gente de padrão muito bacana que estava disposto a participar desse processo e começar a trabalhar. Então, vem uma pessoa que não participa, que não sabe do que está acontecendo no CONJAPA, que não entra numa comissão. A gente está com essa comissão de obras impactantes, eu estou à frente disso com muita dificuldade, o Rodrigo já sabe disso, porque é pouca gente participando. E outros conselheiros vêm na última hora com uma liminarzinha e cantando de galo, dizendo que não, que tem que ter explicação disso. Por que não participa das reuniões? Por que não está lá ajudando? Não, eles gostam de impedir. Deve ter um motivo por trás disso, para que impeça os trabalhos. Hoje, essa semana, eu recebi um e-mail da Secretaria Executiva que vai parar tudo. Então, quer dizer, o plano de manejo que está prestes a ser contratado com recurso do PROAMB, todo esse trabalho da Comissão de Obras Impactantes para. Por que para? Então, tem interesse, sim, por trás disso. Eu lamento que isso tenha acontecido e que tenha a participação de Resgate Camuí, de Instituto Jequitibá, que, em tese, teriam que ser parceiros e não criar esse tipo de tumulto e confusão que eles estão criando e que isso já está sendo até apreciado no Ministério Público.